Ok, turma. Então agora que nós conseguimos entender a diferença entre segurança de sistema e segurança de banco de dados, nós vamos começar a pôr a mão na massa. Vamos praticar as instruções para criar usuários e atribuir permissões. A primeira coisa que a gente precisa é, logicamente, criar um usuário. Mas antes de nós criarmos o usuário, nós precisamos acessar, entrar no MySQL. Quando você abre o MySQL Workbench, aparece a opçãozinha para você clicar e abrir automaticamente. Quando nós estamos trabalhando com um terminal, no caso, esse que estou mostrando aqui para vocês, é um terminal do Linux, tá ok? Então a gente, para entrar nele, ó, que é um terminalzinho do Linux, bem tranquilo, a gente precisa, via linha de comando, digitar as informações necessárias para entrar. E como é que a gente consegue logar? Veja bem, aqui eu já estou instalado o meu MySQL já está rodando como meu serviço, já foi iniciado. Tá? É importante vocês entenderem isso aí. Então, a primeira coisa que eu preciso é entrar no meu banco de dados. Então, agora eu vou entrar com MySQL, o nome do comando, menos U de user, ou seja, qual usuário eu vou entrar. No caso específico, a sintaxe correta para que nós possamos entrar é MySQL, menos U, o nome do usuário que eu vou utilizar, no caso eu vou utilizar o root, e menos P. Esse menos P informa que eu vou informar o password, a senha para entrar no meu banco de dados, tá bom? Vou colocar um ponto e vírgula para rodar o comando. O que ele está pedindo agora? Qual a senha que você vai utilizar? É uma senha particular nesse caso, então vai ser a senha que você cadastrou a primeira vez que você utilizou, fez a instalação do MySQL, ou se você modificou, a senha que você mudou, ok? Pronto. Dado um Enter, ele entrou agora no meu MySQL. Eu estou agora no banco de dados. Todos aqueles comandos que nós utilizamos anteriormente, agora podem ser testados e rodados aqui. Por exemplo, o comando use biblioteca, que é aquele banco que nós temos. Então agora, ó, eu estou utilizando o banco de dados biblioteca, database changes. Eu posso ver quais são os bancos que eu tenho aqui no meu MySQL. Então, show databases, ó. E se eu apertar um Enter, então quais bancos eu tenho aqui? Eu tenho um banco biblioteca, que é o banco que nós vamos utilizar. E estes outros bancos são bancos destinados ao funcionamento do MySQL. Logo, nós não devemos utilizar esses bancos, ok? Eles devem ficar quietinhos aí. Tranquilo? Beleza. Então, dessa forma, você está no banco de dados MySQL. E agora a gente pode fazer alguns testes. Mas antes disso, vamos dar uma olhada um pouquinho mais no nosso conteúdo aqui, que é importante, não é não? Então, beleza. Eu consegui entrar, loguei. Só que aí me surgiu uma dúvida. Professor, quais são os usuários que eu tenho no meu banco de dados? Também é legal a gente dar uma olhada nisso aqui. Qual é a sintaxe para a gente olhar qual é os usuários? Na verdade, para você saber isso, você vai entrar diretamente em um select, listando as duas colunas user e authentication string da tabela e user do banco MySQL. Lembra que eu mostrei para vocês o banco MySQL lá, que ele era do funcionamento do próprio SGBD? Então é para isso que ele serve, tá bom? Então nós podemos listar a informação por aqui. Vamos rodar o comando então para a gente ver se vai dar certo? Uma dica para quem se ficar incomodado com muito texto, você pode utilizar o seguinte comando para limpar sua tela: barra invertida, exclamação e o comando clear. Prontinho, tua tela fica limpa. Se você achar melhor, você pode fazer dessa forma. Beleza? Então vamos fazer a listagem dos usuários. Select user, ó, authentication, beleza? Underline string. E agora vem qual tabela? Da tabela MySQL, pronto, e user. Ponto e vírgula para fechar. Então tá aqui, olha só a minha tabela. Quais são os usuários que eu tenho? Eu tenho o usuário Debian, que é envolvido ao próprio Ubuntu. Eu tenho usuários que estão relacionados ao MySQL. E eu tenho, por fim, o meu usuário root, que é o usuário que eu estou usando nesse momento. Professor, mas essa senha é a senha de verdade que você está usando? Não. Essa senha ela é criptografada. Ela é embaralhada, de forma que se a pessoa conseguir acessar a informação da tabela, ele não sabe qual é a senha. Ele não faz ideia de qual seria essa senha. Beleza? Então, a gente não consegue ver uma senha, a não ser que você não tenha criptografado no banco essa informação, tá bom? Então, nesse momento, quais são os usuários que a gente tem? Debian, MySQL e o nosso root aqui. O importante aqui nesse momento
é o nosso root, beleza? Então, dessa forma, a gente conseguiu listar os usuários do nosso banco de dados. Vamos dar continuidade aqui? Qual é o problema que tem agora nessa situação? Nós listamos o root. Quando eu falei na introdução, eu expliquei para vocês que não é uma boa prática utilizar o root. Por quê? Porque o root ele tem permissão para fazer qualquer coisa. Desde apagar um banco, desde criar usuários. E o que acontece? Imagine que você está num ambiente que todas as pessoas têm as mesmas permissões e o poder completo. Imagina a bagunça de tanta gente criando bancos, criando usuários, alterando permissões. Imagine que você tem uma tabela, por exemplo. Imagine o Banco do Brasil, que você tem uma tabela em que ela deva ser sigilosa. Ou seja, somente funcionários autorizados no banco poderiam mexer. Mas você só tem um usuário root. Então todos eles poderiam fazer as mesmas coisas no banco, acessar todas as informações e inclusive visualizar essa informação sigilosa. Lembra da questão das triggers, que nós tínhamos um controle? Imagine que uma trigger tem um controle de auditoria no banco. A pessoa com acesso root, ela poderia ir lá e apagar essa trigger. Então, é um problema sério você trabalhar com root. Por isso que nós trabalhamos com a criação de novos usuários. E o usuário aqui, ele normalmente está atrelado a um perfil. Nesse exemplo nosso, eu não vou atrelar um perfil, vai ser apenas uma amostra. Mas você poderia criar, por exemplo, um DBA, um desenvolvedor, um estagiário ou diferentes perfis. E essas atribuições seriam associadas a esses perfis. Por quê? Porque toda vez que entrasse um novo analista, um novo desenvolvedor, ele já teria aquele perfil pré-definido. Não seria perfis diferentes para usuários diferentes. Beleza? Então, beleza. Dito isso, como é que nós criamos o nosso usuário? Não tem mistério, é uma linha simples. O comando create user, o nome da conta, ou seja, qual o nome da pessoa que vai logar. Aqui o nome é o login, você pode escolher qualquer coisa. As palavras reservadas, identified by, e a senha. Vamos pôr isso aqui na massa? Vamos lá. Vamos programar aqui então. De novo, deixa eu apagar o comando aqui para ficar limpinho. Então, qual é o comando? Create user, criar usuário. Eu vou dar o nome do usuário, Bruno, na atividade de vocês. Pode dar outro nome, fica a critério de vocês, tá bom? Identified by. E aqui um detalhe. Eu vou criar com a senha 1, 2, 3, 4, 5. Eu já sei que vai dar um problema, mas eu gostaria de simular isso com vocês, para vocês entenderem o que vai acontecer. Quando eu digitei essa senha, o que aconteceu? Ele me falou o seguinte: sua senha não atende à política dos requerimentos nesse momento. Por quê? Quando eu fiz a instalação do meu MySQL, eu optei por colocar uma rigidez um pouco maior na criação das senhas. Então, essa senha simples aqui, ela não vai ser aceita. No de vocês, muito provavelmente, se você rodar agora, vai funcionar com essa senha, tá bom? Mas é só para explicar a vocês. Então, agora eu vou colocar uma senha um pouquinho mais complexa, só para a gente poder trabalhar. Então, create user, Bruno, do mesmo jeito, identified, do mesmo jeito, by, só que a minha senha eu vou criar ela um pouquinho mais complexa. 1, 2, 3, 4, 5 e um asterisco, tá bom? Por que eu fiz isso? Só por causa de um critério da minha instalação, beleza? Se eu apertar o Enter agora, query ok, nenhuma linha, não houve mudanças em nenhuma tabela, né? Então tá ok. Como é que a gente vai saber se foi criado mesmo? Lembra daquela consulta que eu fiz para vocês, Select user, vamos ver agora os usuários, Então, está aqui, quer ver, só um minutinho. Na verdade, ele está aqui, mas ele está perdendo um pouco da informação, tá vendo? Que ele escondeu aqui o meu usuário. Acabou que ele, por causa da linha aqui, ele foi escondido aqui, tá bom? Mas pra gente tirar isso, desencargo de consciência, vamos olhar, sabe aonde? Vamos olhar direto lá no nosso Workbench. Olha lá, eu vou na administração e vou nos meus usuários, Deixa eu só carregar os usuários. Então tá aqui, o usuário Bruno, tá vendo, Tá um pouco pequenininho, mas vocês conseguem visualizar. Então aqui já foi até impactado, eu já até criei meu usuário, beleza? Só para mostrar para vocês que funcionou. Lá no caso do Ubuntu, o de vocês, muito provavelmente vai ficar mais fácil de ser visualizado, tá? O meu aqui, ele sumiu aqui por causa da minha configuração da gravação da aula, mas o usuário foi criado. A gente vai fazer um teste maior daqui a pouco para a gente saber se realmente deu certo, tá? E qual é esse teste que a gente pode fazer para saber se deu certo? Olha, vamos entrar no nosso banco de dados. Eu vou sair do meu usuário root com o comando exit. Então eu saí, beleza? Agora aqui eu voltei para o meu terminal do Linux normalmente. E agora eu vou logar de novo. Lembra como é que era o comando para entrar? MySQL,
menos o, e agora o login que eu criei. Qual foi? O login Bruno. E vou informar o meu password, minha senha, ó. A senha que eu criei, vocês viram eu criando ela agora há pouco, então ela vai funcionar, beleza? Então agora aqui eu estou logado com quem? Eu estou logado com o meu usuário Bruno, ok? Agora vem um detalhe, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês, vou limpar a tela e vou voltar lá no material para a gente seguir. Vamos fazer uma consulta simples? Lembrem que o banco que nós iremos utilizar é o nosso banco da biblioteca, tá ok? É o nosso banco biblioteca. Então eu vou fazer agora um processo simples, ó. Select todos from banco biblioteca na tabela obra. Lembra daquela tabela obra? Vamos ver aqui o que aparece, ó. Opa, command denied, tá bom? Ou seja, esse comando está proibido, bloqueado para o meu usuário Bruno. Mas peraí, professor, a tabela não está lá? Vamos visualizar aqui se a tabela realmente está aqui, ó. Agora a gente vai voltar no Workbench. Por que eu estou fazendo esse pulo? Porque o Workbench ele está logado aqui no meu caso como root, tá? Então é mais fácil eu conseguir visualizar. Select todos from biblioteca obra. E vamos rodar, ó. Então tá aqui nossa tabelinha obra bonitinha, bem tranquila, ó, funcionando, tá bom? Nossa tabela obra está aqui. Por que é que a gente não consegue fazer esse mesmo procedimento utilizando o Ubuntu? É bom entender que aqui não é o Ubuntu que está com problema. É simplesmente porque quando nós criamos um novo usuário, ele precisa ter permissões de acesso. E nesse caso específico, nosso usuário Bruno não tem acesso nenhum. Lembrem que a gente está trabalhando agora aqui na segurança de sistema. Essa é a primeira parte. Nós demos o acesso a ele ao sistema, ao SGBD. Agora, no nosso próximo conteúdo, nós vamos trabalhar com o quê? Com as permissões nas tabelas, inclusive nessa tabela obra, ok? Então, a gente encerra aqui a parte de sistema e agora a gente passa para a segurança do banco de dados, ok? Então, tchau, tchau, até o próximo conteúdo.